Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jean Michael Severo e hoje a gente está aqui para mais uma gravação de mini aula. E a mini aula de hoje está relacionada com o item de segurança, mais especificamente com o trabalho em altura. E eu faço uma pergunta para vocês: vocês sabem o que é trabalho em altura? O que caracteriza um trabalho em altura? Qual que é a norma regulamentadora do trabalho em altura? Bom, então hoje fiquem aqui que nós vamos conhecer todos esses itens. Então, a norma regulamentadora que trata exclusivamente do trabalho em altura é a norma regulamentadora 35. Tá? Em dezembro de 1922, de 2022, na verdade, foi aprovada com a nova redação a norma regulamentadora 35. Então, todas as normas regulamentadoras, a gente que trabalha com segurança e saúde do trabalho diz o quê? Que são organismos vivos. Elas estão em constante mudança, constante adequações, constantes melhorias. Em 2022 chegou a vez da NR35. Então, a execução de trabalhos em alturas expõe os trabalhadores a riscos elevados, porque uma queda de altura é uma queda, ela tende a ter consequências bem graves, uma fratura, uma luxação, uma perfuração, enfim. O mais frequente, tá, desses trabalhos em altura representa uma porcentagem elevada entre os acidentes de trabalho considerados graves e fatais. Entre as atividades que envolvem o trabalho em altura, a gente pode citar construção civil, serviços de manutenção e limpeza em fachadas, manutenção de telhados, atividades de telefonia, serviços em linhas de transmissão e distribuição de energia, montagem e desmontagem de estruturas, trabalhos em plantas industriais, poços e escavações, armazenamento de materiais, inclusive trabalhos em escritórios, tá? Inclusive. Então, a NR35, ela tem como principal objetivo garantir as medidas de prevenção e saúde para o trabalhador que venha executar um trabalho em altura. A norma deve ser estabelecida antes do trabalhador executar o serviço. Isso quer dizer o quê? Antes do trabalhador executar qualquer serviço em altura, ele tem que receber o treinamento relacionado NR35. Ele é um treinamento que tem uma carga horária de 8 horas, que inclui atividades teóricas e atividades práticas. A norma regulamentadora diz que ela estabelece os requisitos e medidas de prevenção para o trabalho em altura, envolvendo planejamento, organização, execução, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com essa atividade. E além disso, algumas atividades em altura, elas têm que estar prevista ainda o resgate desse trabalhador. Como que vai ser o resgate caso esse operador venha ter um mal súbito? A norma destina a gestão da segurança de trabalho, estabelece requisitos para a proteção dos trabalhadores em altura. E aqui a nossa primeira definição, tá? Define-se como trabalho em altura, atividades executadas com diferença de nível acima de 2 metros. Então, subiu mais que 2 metros, eu preciso utilizar todos os equipamentos de proteção individual que são necessários para que eu possa executar a minha atividade com segurança. As NRs, em geral, elas foram criadas com o objetivo de padronizar, fiscalizar e oferecer principalmente, tá, orientações sobre procedimentos obrigatórios para a realização do trabalho seguro. No início, foram feitas 28 normas regulamentadoras. Hoje, nós temos um número de 38 normas regulamentadoras. E aí nós temos alguns exemplos delas. Nós temos, por exemplo, a NR1, que ela fala das disposições gerais e o gerenciamento de riscos ocupacionais. Nós temos a NR5, que ela fala da CIPA. Nós temos a NR6,
ela fala exclusivamente do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Nós temos a NR10, segurança em eletricidade. NR18, condições e ambiente de trabalho na construção civil. A NR12, que ela fala sobre segurança e operação em trabalhos com máquinas. Nós temos a 22, mineração. Nós temos a 33, que é espaço confinado. O espaço confinado ele é uma espécie de trabalho em altura também, tá? Só que ele tem regras muito mais rígidas em função do perigo lá, que é um perigo invisível, que nós não enxergamos esse perigo. E esse perigo nos causa riscos graves de acidentes. Nós temos a NR34, construção e reparação naval. Nós temos a 38, que foi uma das últimas a serem feitas, se não a última, tá? Que ela fala da atividade, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, aí nós temos alguns exemplos de NRs. E agora, responsabilidade da organização e do trabalhador. Trabalho em altura, podemos destacar que há responsabilidades, requisitos, procedimentos e seguranças que devem ser adotados nos trabalhos em altura, tanto pela organização, pela empresa, quanto pelo trabalhador, que ele é a principal vítima caso venha acontecer um acidente. Então, cabe à organização garantir a implementação de medidas de prevenção estabelecidas nesta norma, assegurar a realização de análise de risco, AR, ou APR, como alguns gostam de chamar, análise preliminar de risco, e a emissão da permissão para o trabalho. Tá? Sobre a permissão do trabalho, vale a pena um parênteses aqui agora. A permissão do trabalho ela tem validade de um dia, e ela vale para aquele serviço que ela foi feita. Então vem o técnico de segurança. Em algumas empresas eu já presenciei que o bombeiro civil ele faz essa permissão para o trabalho, onde são verificados todos os riscos, procedimento de resgate caso venha acontecer um acidente. Ambos assinam essa permissão para o trabalho, o trabalhador vai lá, executa a atividade dele, terminou a atividade, ele recolhe, guarda, organiza o material dele, e tanto o trabalhador quanto quem deu a permissão, eles assinam novamente e se encerra a permissão para o trabalho. E aí me diz o seguinte, professor, se não terminou no dia, eu posso utilizar no outro? Não, não pode. Tu chega no final do expediente, tu finaliza ela, organiza teu material, no dia seguinte tu vai lá e tu cria uma nova permissão para o trabalho. E nós temos uma outra situação que a atividade do trabalhador ela está relacionada com o trabalho à altura. Então a minha função, o meu trabalho, ele é trabalhar em altura. E eu preciso fazer uma permissão para o trabalho todos os dias? Não, não preciso. A empresa, o que ela faz? Ela cria procedimento operacional. Então aquele trabalhador que tem como atividade trabalhar em altura, por exemplo, descarga de material, pintura externas, enfim, ele vai ter um procedimento operacional e dentro desse procedimento a atividade de trabalho em altura está descrito com todos os riscos e todas as premissas. Então, disponibilizar os meios de comunicação da organização, fácil acesso aos trabalhadores, instruções de segurança do trabalho, sempre assegurar a realização da avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotar as medidas de proteção, assegurar suspensão do trabalho em altura caso verificar uma condição impeditiva, tá? Estabelecer uma sistemática autorização dos trabalhadores para trabalho em altura. E a capacitação, aptidão para o trabalhador em altura. Então, a capacitação, a aptidão, trabalho à altura são as atividades que serão desenvolvidas pelo trabalhador, a capacitação que o trabalhador foi submetido e a aptidão clínica para desempenhar suas atividades. Então, aqui dentro desses três itens, A, B e C, vale ressaltar. Eu vou subir em altura, mas eu vou subir só por subir em altura? Eu vou realizar alguma atividade e eu tenho aptidão para realizar essa atividade que eu estou subindo em altura? Eu tenho treino para trabalhar em altura? Eu tenho curso de NR35 e minha saúde permite que eu trabalhe em altura? Por exemplo, pessoas com pressão alta. A pressão alta é uma condição impeditiva e pessoa com pressão alta ela não pode trabalhar em altura.
Pessoal, nós encerramos por hoje. Um forte abraço, fiquem bem e até a nossa próxima aula.